Quinta-feira. A quinta-feira. Para quem gosta de aposta esportiva, esse dia parece um paraíso, né? Uma lista de jogos que não acaba mais. Mas olha, segundo um especialista, é um dos dias mais perigosos para o nosso bolso. Então, como é que se navega nesse campo minado para encontrar valor de verdade? É exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje. Essa frase da nossa fonte já diz tudo. Resume perfeitamente o sentimento. A quinta-feira, cheia de jogos da Conference e da Europa League, parece um banquete de oportunidades. Só que na realidade, muitas vezes acaba sendo um campo minado onde o apostador mais desavisado pode perder e perder feio. E essa é a grande questão, né? Por quê? O problema não é só a quantidade de jogos, mas o efeito que essa avalanche toda causa no mercado, na nossa análise e, no fim das contas, nas chances de sucesso. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça? Então, nosso roteiro vai ser este. Primeiro vamos entender por que a quinta-feira é uma baita armadilha. Depois, vamos mergulhar em casos reais, tanto na Europa quanto no Brasil. E para fechar, a gente revela a regra de ouro que, segundo o especialista, pode virar o jogo completamente nos resultados de uma aposta. Ok, vamos lá. O primeiro grande obstáculo é algo que até parece uma vantagem: a abundância de jogos. Mas, como a gente vai ver, isso cria uns problemas bem específicos. E aqui está o tamanho do problema em um único número: 18. São 18 jogos de alto nível, 9 da Conference, 9 da Europa League, todos acontecendo ao mesmo tempo. Para o mercado de apostas, isso não é bom não, é um problemão. E a consequência direta disso é o que se chama de liquidez diluída. Pensa assim, todo o dinheiro dos apostadores, que num dia normal estaria focado em poucos jogos, de repente se espalha por 18 partidas diferentes. Isso significa menos dinheiro em cada jogo, o que deixa as odds menos interessantes e bem mais difíceis de se trabalhar a nosso favor. Certo. Agora vamos para a prática. Começando com a Conference League, vamos ver como uma análise um pouquinho mais funda revela que aquele favoritismo óbvio nem sempre é o melhor caminho. O nosso primeiro caso de estudo é esse aqui: Fiorentina contra AEK. No papel, parece moleza, né? Um time italiano super tradicional contra um time grego. A Fiorentina é a favoritaça, mas é exatamente aí que mora o perigo, que é a armadilha se esconde. A maioria das pessoas olha a Fiorentina e já pensa, pô, aposta fácil. Mas o nosso especialista dá o alerta. É esse tipo de pensamento que leva a prejuízo na quinta-feira. O que é óbvio, raramente é lucrativo de verdade. E aqui está a prova viva disso. Há pouco tempo, o AEK foi lá na Inglaterra e ganhou do Crystal Palace, um time que tinha uma odd baixíssima, de só 1,17. E não foi sorte não, eles finalizaram mais no gol. Isso só mostra que o tal do azarão não só pode competir, como pode até dominar um favorito teórico. Agora, subindo um degrau para a Europa League, onde o ceticismo continua sendo a nossa principal ferramenta. Aqui, essa ideia de questionar os favoritos ganha uma nova camada, talvez a mais importante de todas: a motivação. Peguemos o caso da Roma. Um gigante, claro. Mas será que a Europa League é mesmo a prioridade deles em vez do campeonato italiano? A fonte descreve uma atuação recente numa situação parecida como horrorosa. Do outro lado, tem o Midtjylland, líder invicto do grupo. Ou seja, aqui a motivação e o contexto valem muito, mas muito mais do que o peso da camisa. Mudando de continente agora, vamos para o nosso Brasileirão. Aqui, a análise vai mais fundo, em padrões de comportamento de uma equipe, algo que pode ser um indicador poderosíssimo. Esse gráfico mostra um padrão que, nossa, impressiona. 7 jogos em casa, 7 vitórias. Nenhuma derrota, nenhum empate. É claro que o Fluminense em casa é uma fortaleza, mas só esse dado assim solto não é o suficiente. A gente precisa ir mais fundo. Porque o número bruto não conta a história toda, né? O mais importante é o como eles vencem. O Fluminense é um time que joga de forma econômica. Faz um gol e depois se fecha, defendendo a vantagem com unhas e dentes. É exatamente nesse padrão de comportamento que a oportunidade de valor aparece durante o jogo ao vivo. E todos esses exemplos nos trazem até aqui, ao ponto alto da nossa análise, o princípio mais importante que o especialista defende. A estratégia de verdade não acontece antes do apito inicial. Essa frase aqui é a essência de tudo. São 14 anos de experiência resumidos numa única sentença. Não existe um método que seja lucrativo só no pré-jogo. É um soco no estômago da ideia de apostar antes de a bola rolar. A chave não está na previsão, e sim na confirmação. Faz todo sentido, não faz? Então, a batalha é essa.
De um lado, a aposta pré-jogo, que é como uma foto, estática, sabe? Vulnerável a odds esmagadas e cheia de armadilhas. Do outro lado, a análise ao vivo, que é como um filme. Ela permite que a gente veja se o roteiro do favoritismo está de fato acontecendo ali, em campo. E isso tudo se resume a um processo bem claro, de 3 passos. Primeiro, o dever de casa, criar uma hipótese. Segundo, o teste, assistir ao jogo. E terceiro, a ação. Só se aposta se a realidade do jogo confirmar a análise. Simples, disciplinado e muito mais eficaz. Para a gente fechar, vamos ampliar um pouco o foco para a filosofia por trás de toda essa estratégia. A questão aqui não é acertar uma aposta, mas sim ter um processo que se sustente no longo prazo. E esse é o conselho brutalmente honesto para quem não pode assistir aos jogos ao vivo. Simplesmente não aposte. Se aquela etapa crucial da confirmação é impossível, a decisão mais inteligente e, no fim das contas, lucrativa é manter o dinheiro no bolso. Às vezes, a melhor aposta é aquela que não se faz. Isso nos leva ao extremo oposto da metodologia, o que a fonte chama de aposta de bingo. Sabe aqueles bilhetes com dezenas de jogos, feitos na esperança de um milagre? Claro, pode até dar certo uma vez na vida, mas não vamos nos enganar. Isso não é estratégia, isso é jogar na loteria. E aqui fica o alerta final. A sorte pode até trazer um ganho grande, mas a falta de um método, de uma metodologia, é a garantia de que no longo prazo esse dinheiro vai ser devolvido para o mercado. É a disciplina que protege o nosso capital. E a gente termina com essa reflexão. A estratégia de cada um, seja nas apostas ou em qualquer outra área da vida, é baseada em análise ou em esperança? Vale a pena pensar nisso, porque a resposta para essa pergunta, no fundo, define tudo.